Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Deitadinho aqui na rede, autor do livro Entre o Céu e a Terra. Bem, hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência fora do corpo que eu vivi também, né? São muitas e percebi muita coisa também, nas poucas vezes, 5 ou 7 mais ou menos, que eu saí lúcida, né? Eu tenho anotado as datas. Inclusive no livro eu cito, né? Editora Autografia. Você procura aí, livro Entre o Céu e a Terra. Douglas Cavalcante, editora Autografia. Você vai comprar o livro e você vai ver dentro do livro as experiências que eu comento com datas. Eu coloco todas as referências. Bem, pessoal, a experiência que eu queria passar hoje é sobre o véu nos olhos, né? Nós temos um corpo físico e temos o corpo espiritual, por isso que se dá o nome de experiência fora do corpo. Outro nome também que se fala muito é quando as pessoas têm EQM, experiência de quase morte, que elas acham que morreram e na verdade não morreram. Outro nome que se dá também é desdobramento, né, do espírito ou da alma. Outro nome também dado pelos evangélicos e outras religiões também é arrebatamento do espírito, né? Paulo fala isso em 2 Coríntios 12. Você lê no livro de 2 Coríntios 12, quando Paulo endereçou a carta à igreja de Corinto, ele comenta sobre isso, que ele conhecia um homem, que ele não sabia se era no corpo ou fora do corpo, foi ao terceiros céus. Eu sei que foi fora do corpo, porque quando eu tive essa experiência, vou ver se eu faço uma simulação qualquer dia, mostrar como é que foi, eu vi o meu corpo deitado na cama. E não foi nenhuma nem duas vezes, né? É o que eu estou falando. Foi em 2002, na época eu trabalhava no posto de gasolina, em 2016 foi as maiores experiências que eu nunca tive tanta experiência como em 2016. E 2017 agora, no início do ano, eu tive algumas, né, até o meado do ano. Depois de lá para cá, se não me engano, de junho para cá, não tive mais. Não tive mais assim, lúcido, né, tão lúcido como eu tive as demais. Bem, pessoal, falei sobre a venda, né, sobre a venda nos olhos. Uma coisa que eu percebi, depois eu encontrei em alguns livros que eu li, eu não lembro aonde, mas cheguei a ver inclusive vídeos que falam sobre isso, né? Eu estou vivendo essas experiências ao longo dos anos, mas agora com mais evidência, que está me forçando a ter que ler livros, ver vídeos. A venda nos olhos. O que acontece? Se você tem uma venda nos olhos, a maioria das pessoas, posso dizer 99,9% da população mundial na Terra, tem uma venda nos olhos. Como assim uma venda nos olhos? Os olhos espirituais. Como eu falei do corpo espiritual, tem os olhos espirituais. Mas como assim uma venda nos olhos espirituais? Você não consegue ver o mundo espiritual porque você tem uma venda. Você às vezes não consegue desenvolver ou desenvolver, né, no caso aí, desenvolver o seu conhecimento, né, nessa parte de fenômenos, porque você não é tão evoluído espiritualmente para poder, não só evoluído, não está preparado espiritualmente para ver certas coisas, como funciona o mundo espiritual. Eu conto no livro, por exemplo, quando eu fui ao nosso lar, fui em vários lugares. Tem um vídeo meu que eu falo, que eu entrei numa câmara, vi os corpos, vi um corpo sendo preparado. Esse corpo ele ia vir para a Terra, né? Eu comento aí os encontros que eu tive com a minha filha no mundo espiritual e que às vezes ainda tenho até hoje. Sendo que houve algumas vezes, foi lúcido, né? Eu saí lucidamente do corpo, a um ponto de ver meu corpo. Então, quando os olhos espirituais não têm essa venda, você consegue enxergar.
Por exemplo, tem pessoas que às vezes enxergam tanto um espírito de luz como um espírito das trevas, com os olhos abertos. Mas não é esse olho físico que está vendo, é os olhos espirituais. Agora que eu quero te explicar melhor. Você entendeu? Por trás desses olhos físicos, algumas pessoas dizem que nós temos um olho aqui por dentro, que no caso é ligado à glândula pineal. Esses olhos espirituais faz com que você consiga ver o mundo espiritual. Então, muitas das vezes você pode estar com os olhos fechados, físico, foi o que aconteceu comigo quando eu vi minha filha. Eu vi ela fora do corpo e vi ela também dentro do corpo, mas com os olhos fechados. Quando eu estava com os olhos fechados, eu a vi deitada no meu lado, na cama, toda iluminada, né? Uns dizem áurea, outros dizem luz, né? Flashes de luz, né? Toda iluminada. Ela iluminou o quarto todo e eu estava com os olhos físicos fechados, mas os olhos espirituais, foi por isso que eu fui obrigado a ter que pesquisar e estou encontrando respostas. O que acontece? Eu vivi fenômenos, e às vezes eu vivo fenômenos que eu nunca li em livro nenhum, nunca vi em filme nenhum, porque eu não gosto de ver filme dessas coisas, ler livro. Agora que eu comecei a me interessar em ler e buscar, e estou encontrando todas as respostas, todas as respostas. O nosso lá mesmo é fato. Já falei, inclusive, para amigos meus, pastores, né, que eu não tenho como omitir o que eu vi e vivi, e também muitos desses estão se despertando porque nunca quiseram contar para ninguém fenômenos que viveram também parecidos com o meu e hoje estão se revelando. Não só pastores, membros de igrejas também que viveram muitas experiências, nunca quiseram revelar nada para ninguém e hoje estão se revelando. Inclusive para mim, então eu recebo e-mails, WhatsApp, recebo comentários no YouTube, no canal Douglas Cavalcante, no canal Projeto Vitória Cristina, né? Recebo muito no perfil do Facebook, Douglas Cavalcante também, livro Entre o Céu e a Terra, na página, e na página Projeto Vitória Cristina. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é justamente sobre essa venda. Às vezes você não consegue ver, tem pessoas me fazendo esse tipo de pergunta. Poxa, pastor, eu queria tanto ter essas experiências, mas a questão não é você querer ter, a questão é você estar preparado para ter? Você está preparado para ver o que eu vi? Você está preparado para ter a experiência que eu tive de sair do corpo conscientemente? Bem, pessoal, outro detalhe importante. Vamos ver. Essas experiências são milhões, já passam de 100 milhões ou bilhões de casos já. A ciência já está quase parando de investigar, que já chegaram à conclusão a respeito do mundo espiritual, vida após a morte. Né? A própria Bíblia fala isso lá em Mateus 17. Moisés veio se encontrar com Jesus. Moisés já tinha morrido há mais de 1000 anos atrás, né? O próprio Deus o sepultou, está lá em Deuteronômio capítulo 37, se eu não me engano, né? E existem outros casos também. Saul cometeu um erro em chamar o espírito de Samuel, né? Mas a Bíblia é claro que o erro foi que Samuel foi consultar uma feiticeira, né? E pediu para que chamasse o espírito. A gente tem que chamar espírito nenhum, não temos que consultar os mortos. Mas quando há um propósito de Deus, com que eles venham para confortar alguém, tipo uma partida de alguém, alguma coisa desse tipo, aí entra os olhos espirituais, é isso que eu estou falando. Eu tive um sonho lindo com a minha mãe, que partiu, eu estava com a saudade dela, ela veio no meu sonho e falou, minha filha, fica tranquila que eu estou muito bem. Existem milhões de casos iguais a esse, porque eles foram autorizados a vir, realmente, os seus olhos espirituais. Você estava dormindo, mas o teu espírito não, o espírito não dorme. O teu espírito entrou em contato com aquela pessoa que partiu, aquele ente querido que só foi teu ente querido aqui, que lá no céu nós somos todos iguais e irmãos,
e aí os seus olhos espirituais viu aquela pessoa, né? Então, os olhos espirituais, nós temos uma venda, e essa venda ela só é permitida ser retirada com algum propósito. Não é por acaso, tem que ter um propósito. E existe muito mais informação do que isso. Eu estou te passando só uma base, mais ou menos, para você ter uma ideia, tá? Que eu tinha que passar essa informação, né? A gente nunca sabe quanto tempo a gente tem aqui ainda. A Terra é uma escola. Vai ser um outro vídeo que eu vou gravar. Eu já gravei alguns semelhantes, mas eu tenho alguns tópicos, alguns comentários a fazer sobre a escola chamada Terra. A Terra é uma escola, pessoal. Pode ter certeza disso. Depois do que eu vi, eu entendi. Agora, tem aquele negócio, né? O bom aluno, após terminar seu período nessa escola, recebe o prêmio, né? Ele vai colher o que ele plantou. Um mau aluno também recebe o prêmio. Só que eu não quero estar na pele do mau aluno, não. Eu quero ser um bom aluno. Procurar sempre investir na integridade, na moralidade, no amor, no perdão. Tudo aquilo que contribui para o bem e para você estar junto do mestre dos mestres, que é Jesus. Não tem ninguém melhor para ensinar como ele. Que Deus te abençoe. Um forte abraço aí para todo mundo aí. Livro Entre Céu e Terra, compra, lê lá que você vai gostar lá. Douglas Cavalcante, Leusa Cristina, editora Autografia. Um forte abraço. Shalom Adonai. Tchau, tchau, pessoal.